Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Uma pesquisa do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, mostra que no final de 2021 havia 10 milhões de mulheres donas do seu próprio negócio, o que representa 34% do total dos proprietários. Já existe até um Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro. Em um projeto de lei em análise na Câmara, cria o Programa de Estímulo ao Empreendedorismo Feminino. Entre as alterações na legislação, o texto prevê que o SEBRAE destinará valores mínimos para apoiar diretamente as microempreendedoras individuais, assim como as pequenas empresas que são controladas por mulheres, considerando também critérios de raça e de cor. Além disso, a proposta determina que o Programa Nacional de Apoio às Microempresas, o PRONAMP, destinará um mínimo de 30% dos recursos para financiar empresas de pequeno porte que são dirigidas por mulheres. E é sobre essas ações que nós vamos conversar nesta edição do Elas Pautam. As entrevistadas são a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, que é formada em Administração de Empresas e também é empresária. E também pela internet participa a deputada Rosana Vale, do PL de São Paulo. Ela tem entre suas bandeiras o empreendedorismo feminino. Bem-vindas, deputadas. Obrigada por atenderem ao convite de participar aqui do Elas Pautam. Muito grata pela sua oportunidade e da tamanha importância, né, do empreendedorismo feminino. Eu vejo que o empreendedorismo feminino, além de gerar emprego, trazer a economia, mas também ela trata da mulher como um todo, é uma política transversal, ela atinge diretamente também a política de combate à violência contra a mulher, atende as nossas crianças, então é um tema muito importante para todos nós, principalmente aqui da bancada feminina. Sim, eu também estou feliz de participar aí dessa conversa, desse bate-papo, porque é uma das minhas lutas, né? Valorizar a mulher, fazer com que as mulheres ocupem cada vez mais espaços na sociedade. E a gente sabe que as mulheres estão empreendendo cada vez mais. Esses números que você falou, né? 45% já dos lares brasileiros são comandados por mulheres. Então, nós precisamos fazer essa retaguarda, fazer com que as nossas leis facilitem a vida das mulheres empreendedoras também. Bom, deputada, vamos começar falando do que já existe hoje. Queria saber que incentivos que são oferecidos para as mulheres, se tem linhas de crédito, capacitação, o que hoje a mulher já pode contar para empreender? Regina, você trouxe um assunto importante, que é esse projeto de lei que está sendo tramitado na casa, tramita na casa, e eu quero também dizer de um projeto da minha autoria que já está no Senado Federal, falando exatamente a respeito desse tema, mas trazendo especificamente em novembro, que já tem um dia internacional, que é o dia 19 de novembro, sobre o empreendedorismo feminino. E aí essa questão do crédito é fundamental. Apesar de nós termos 34 empreendedoras no Brasil, dessas pequenas empresas, o crédito ainda é muito pequeno concedido para essas mulheres. Hoje nós temos uma presidente da Caixa Econômica Federal, a presidente Daniela, que tem feito esse trabalho exatamente de disponibilizar crédito para essas mulheres, para que elas possam realmente empreender. E é fundamental que a gente entenda da capacitação também. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que esses créditos cheguem na mão dessas mulheres e que elas possam fazer uma boa gestão desses créditos para realmente poder tocar o seu negócio. Por quê? Porque, infelizmente, ainda o Brasil, isso aí eu já não estou falando só do empreendedorismo feminino, mas hoje nós temos um índice ainda muito alto que nos 3 primeiros anos as empresas que abrem 40%, 50% das empresas fecham. Então, o que nós precisamos é fazer a capacitação dessas mulheres e aí, sim, o SEBRAE é um grande parceiro para isso, para que a gente possa desenvolver essas mulheres e elas terem direito a esse crédito. Então, é isso que tem acontecido no Brasil e, como eu disse, a política do empreendedorismo feminino, ela é uma política que hoje atende muitas mulheres ainda, elas que são as cuidadoras do lar, né, como você trouxe, 45% do orçamento aí são as mulheres que conduzem aqui no Brasil, e essas mulheres elas precisam realmente encontrar um apoio maior.
Deputada Rosana, a senhora que trata muito dessa questão do empreendedorismo, eu queria que a senhora diferenciasse, se é que há uma diferença, das mulheres que empreendem para os homens, porque muitas delas começam justamente para se sustentarem. Qual a diferença da masculino para o feminino? Então, falando do empreendedorismo de modo geral, a Câmara deu grandes avanços, né, nesses 4 anos. Nós aprovamos o PRONAMP, né, que destinou para o empreendedorismo cerca de 37 bilhões em financiamentos só em 2020. E em 2021, o programa foi transformado numa política pública. Então, é um grande mérito, né, da Casa Legislativa aprovar durante o período aí de pandemia difícil. O que eu percebi durante realmente esse período de pandemia, as mulheres usaram de toda a criatividade para conseguir superar a crise, né? Ficaram em casa, muitas mulheres e homens perderam o emprego e as mulheres foram atrás. Então, hoje, semana passada, eu estive na Caixa Econômica Federal, conheci de perto esse programa, né? Caixa para Elas, e eu entendo que o grande desafio agora é aumentar o dinheiro do financiamento para essas mulheres que estão empreendendo. As ações foram facilitadas para essas mulheres e eu percebo que a mulher tem muita criatividade, ela vai à luta, mas precisa de apoio, por exemplo, da lei e apoio, por exemplo, nas linhas de crédito para as mulheres. A MEI hoje é aberta com muito mais facilidade, mas as mulheres precisam ter acesso a esses cursos. Eu criei um movimento aqui no estado de São Paulo, na minha região, que chama Mais por Elas, porque muitas vezes a gente percebe que as mulheres, algumas não têm acesso a essas informações, o que está disponível para elas. Elas podem fazer cursos, podem se especializar e, ao final desses cursos, já sair para empreender. Às vezes é uma mulher cabeleireira, uma mulher que faz doce. A gente viu muito isso na pandemia, por todas as cidades, né, por todo o nosso país. Eu posso falar como testemunha aqui no estado de São Paulo. Deputada, eu queria que a senhora falasse também da sua experiência, que a senhora é empresária aqui no Distrito Federal, quais foram as maiores dificuldades encontradas e quais são esses desafios que as mulheres encontram? Primeiro, assim, eu trabalho num ramo que assim, a maioria são homens, né? Um ramo de construção civil, então a gente já tem uma certa, vamos dizer assim, dificuldade, porque quando nós estamos ali num ambiente de engenheiros e construtores, a grande maioria são homens que estão ali. Então nós temos, assim, aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos um trabalho muito exatamente com os conselhos de construção civil para que a gente possa realmente introduzir as mulheres até no mercado de trabalho. Hoje, nós temos um grande mercado de trabalho aqui no Distrito Federal para acabamentos, por exemplo. Mulheres são muito mais atenciosas no acabamento de rejuntes, vamos pôr, na construção civil, eu estou falando. Então, nós estamos aqui capacitando essas mulheres para que elas possam ter pinturas, são muito mais capazes, que é uma profissão altamente masculina e que hoje elas podem se tornar femininas exatamente pelo detalhe. Então, nós mulheres temos, olha só, na construção civil, que é um ambiente muito masculino, né? Então, você vê que hoje nós temos várias mulheres dentro da construção civil, não só empreendendo, mas também trabalhando dentro da construção civil e daí formando, como disse aqui a Rosana, a deputada Rosana, fazendo os MEIs para que elas possam também estar gerindo a sua própria empresa. Então, é uma dificuldade, mas eu vejo que hoje a mulher começou a mostrar que quer entrar em algum mercado, ela mesma deixou de ter um preconceito e se impor para que chegue nesse mercado de trabalho. Agora, falando em relação a crédito, e que isso é bem importante, a deputada Rosana trouxe a questão do programa que foi feito agora pela Caixa Econômica Federal, e é uma forma muito boa de nós estarmos divulgando esse programa. Esse programa, ele é excelente, ele realmente vai trazer oportunidade do microcrédito para mulheres. Então, que as mulheres que estejam nos escutando, elas procurem a Caixa Econômica Federal, porque esse crédito é para elas, como é o mesmo programa está colocando, e lá ele, junto com esse desenvolvimento do crédito, também se oferece a capacitação. Então, isso é fundamental para quê? Para que o seu negócio dê certo.
E como foi dito aqui, na pandemia houve realmente um número muito maior de mulheres empreendedoras. Então começou a se mostrar talentos, né? Talentos de fazer bolo, talentos de pequenos dentro da sua casa que se tornaram grandes e que hoje está se mudando todo o mercado e essas mulheres estão começando a gerir grandes negócios também, porque eu vejo que as mulheres, elas têm que ter o microcrédito, elas têm que ter a microempresa, mas o que é importante é que elas se tornem donos de grandes empresas. Né? É esse que é a gente não pode pensar pequeno, né? Nós temos que pensar grande. A capacidade que elas têm, né? E acreditar. Então, hoje nós vemos aí, aqui em Brasília tem um exemplo muito interessante, que era uma senhora que trabalhava numa casa e que fazia um bolo de chocolate muito gostoso. E as pessoas que moravam naquela casa começaram a falar, e ela chama Ivone, não sei se você já ouviu falar desse bolo. E hoje é uma delícia. É um bolo caríssimo, que você tem que encomendar o bolo da dona Ivone. E hoje ela é uma empreendedora, ela trabalhava dentro de casa e hoje ela é uma empreendedora feita pela família. Então é muito importante que a gente valorize a cada talento. Paula, a gente tem um exemplo, eu vi você contando essa história da dona Ivone e eu tenho um exemplo aqui também, que é a Vanessa. A Vanessa começou a fazer durante a pandemia também bolos, ela foi crescendo e hoje ela tem uma loja maravilhosa que promove encontros, tem muitas funcionárias, virou uma referência, um chá da tarde, onde você vai, reúne com os amigos. E começou assim, na pandemia, se virando e virou uma grande empresária. Daqui a pouco ela já está abrindo outras lojas por outras cidades aqui da nossa região. Então, o que nós temos que fazer, né, na minha opinião, como agentes políticos, é abrir cada vez mais espaços para essas mulheres. E a Caixa, para elas, está dando um exemplo disso, né? Através de emendas parlamentares também, os deputados do Brasil todo se envolvendo nessa causa, sabendo que o empreendedorismo, sobretudo o nosso tema, né, o empreendedorismo feminino, está crescendo. Nós temos que criar cada vez mais oportunidades para que as mulheres possam se destacar nesse segmento, porque elas vão para frente sim, elas têm grandes sonhos e a gente precisa, né, as políticas públicas precisam facilitar a vida dessas mulheres. Agora, deputada, as mulheres, elas geralmente começam a empreender por necessidade, como a senhora estava lembrando. Mas algumas também estão empreendendo como forma de crescer numa carreira. A gente ainda não vê CEOs quase, né, mulheres, né, nessas grandes empresas. De que forma que realmente o Congresso pode fazer uma legislação para incentivar, para estimular essa participação feminina nessas grandes empresas? Olha, eu fico muito feliz que agora na próxima legislatura nós tivemos um aumento, né, da bancada feminina. Essa bancada, essa legislação, nós já tivemos 50%, nós estávamos até falando, né, 50% de aumento, agora nós tivemos 20 e poucos por cento de aumento, quer dizer, nós estamos aumentando o número de mulheres aqui e isso faz com que a gente também comemore o número de legislação voltada para a mulher, né, e isso é fundamental que as mulheres estejam em lugares de liderança, elas tenham mais protagonismo, mas eu sempre gosto de falar dessa pauta, sempre lembrando das nossas garotas, né? Então, assim, eu não tenho como falar de mais mulheres em lugares de liderança quando a gente não fala muitas das vezes, do norte do país, 70% das meninas com 14 anos já são mães. Então, nós temos que começar essa mulher empreendedora, essa mulher líder na juventude, na adolescência. Uma gravidez precoce, ela tem sim um impacto nessa mulher que vai para o lugar de liderança, porque quem chega no lugar de liderança, nós mulheres que estamos aqui, já somos elite da elite. Né? Somos vencedoras de um grupo de mulheres que não tiveram nem oportunidade, muitas das vezes, de terminar o segundo grau. O ensino médio, né? No meu caso era segundo grau, agora é ensino médio. Então, nós precisamos fazer com que os cursos técnicos profissionalizantes estejam no ensino médio, para que os nossos adolescentes comecem a ter essa visão empreendedora. Uma das primeiras proposições que eu fiz aqui na Câmara Federal é que a gente traga dentro da educação básica, o empreendedorismo e matemática financeira, porque esse desenvolvimento de uma cabeça empreendedora, de uma atitude empreendedora, ela vai para a vida toda, não só em abrir um negócio, mas até quando você é um servidor público. Você ter uma visão empreendedora é você superar os seus desafios.
superar os desafios. O empreendedor tem sede de desafio. Então, você faz sempre, você traz a proatividade. Então, é uma postura que eu vejo como sociedade, não só falando das mulheres, mas como os homens, para que a gente possa desenvolver e dar uma olhada nessas crianças, nesses jovens que estão aí. Porque a pandemia, Regina, não tem como desvincular uma coisa da outra. Nós estamos falando de empreendedorismo, mas nós estamos aqui saindo de uma geração, de um momento que as nossas crianças ficaram quase 2 anos sem aula. Esse é um prejuízo imenso. Sim. Os jovens que desistiram de estudar, uma gravidez precoce que aumentou. Então, como que serão essas nossas meninas que vieram dessa geração pandêmica? Então, precisamos ter um cuidado com a educação e com a formação dos nossos jovens. Deputada Rosana, realmente a deputada Paula lembrou bem essa parte de educação, a necessidade de se partir das escolas. Agora que estão surgindo ainda no ensino médio, as crianças começarem a ter aulas sobre empreendedorismo. Eu lembro que eu tive aula até de técnicas comerciais na 7ª série, por aí assim, que depois isso sumiu das escolas, né? Como que as escolas podem realmente enfatizar mais essa parte, porque o empreendedorismo também pode fazer com que se diminuam os índices de desemprego que a gente vê, não é isso? As opções no colégio, né, elas precisam ser ampliadas para justamente favorecer aí logo a conquista do emprego ou do empreendedorismo, para que a gente facilite a vida dessas mulheres. Para que elas não precisem até conseguir um emprego, fazer faculdade e tal, elas precisam já começar a resolver a vida delas ainda, né, na conclusão do ensino médio, por exemplo, e os programas e o ensino técnico facilita bastante isso, né? Criar novos cursos que atendam às necessidades, né, dos jovens, das adolescentes atuais. Eu vi também nesse governo, né, ações importantes, a criação do Ministério da Mulher, tem programas muito eficientes, que são políticas públicas que vão lá dar a mão para essa mulher, né, para que ela consiga primeiro, né, se valorizar, se reconhecer, fazer parte de um programa desses, para depois empreender, né, ter condição de empreender e ir para frente nesse empreendimento, né, porque a maioria das pequenas empresas também fecha, por falta de conhecimento, por falta de estrutura. A mulher tem muitas vezes talento, vai lá, empreende, mas não consegue passar e ir adiante. Esse projeto que foi criado, esse programa Caixa para Elas, também vence uma barreira muito importante, porque as mulheres, às vezes, negativadas, elas não tinham condição de ter acesso a financiamentos. Nesse programa, até as mulheres que estão negativadas, que têm problemas financeiros, elas conseguem, até um certo limite, elas conseguem obter, aliás, esse financiamento para que consigam sair dessa situação. Agora, deputada, a gente está falando muito de linha de crédito, financiamento. Isso as mulheres dos grandes centros conseguem até com mais facilidade, tem até um número maior de bancos. E para o interior, como é que a mulher pode procurar e ter acesso a financiamento para poder realmente montar o seu negócio? A Caixa Econômica Federal, ela tem a sua função, isso é importante deixar registrado aqui, ela tem a sua função social, muito forte social. Então, a Caixa Econômica Federal, ela está nos pequenos municípios, então é importante procurar a sua agência ali para que possa ser informado. Mas eu quero trazer uma grande oportunidade para nós mulheres agora, que somos mães também, né? Eu sou mãe de 6 filhos e eu vejo assim, nesse momento de pandemia, tiveram problemas muito sérios, né? Essa questão da defasagem escolar, da pandemia de um modo geral e tudo, mas tiveram umas oportunidades também. A oportunidade que eu vejo hoje como um conselho para todos os jovens, todas as mulheres, é começar a se atualizar em tecnologia. A tecnologia nos trouxe oportunidade, olha agora, nós estamos fazendo essa entrevista, nós aqui em Brasília e a deputada Rosana lá em São Paulo. A tecnologia nos trouxe a oportunidade de estarmos presentes aonde estivermos. Então, é importante que a gente possa se capacitar cada vez mais tecnologicamente. Por quê? Porque hoje agora surgiram as profissões que são feitas dentro de casa.
Né? Então, o empreendedorismo não necessariamente você tem que abrir um negócio, abrir na sua rua. Você pode estar vendendo um serviço dentro da sua própria casa. Você pode ter uma capacitação técnica de contabilidade, de administração e fazer dentro da sua própria casa. Né? Você não precisa, muitas das vezes, tem mulheres que querem ter a opção de cuidarem dos seus filhos, cuidarem dos seus lares. Então, é algo que é fundamental. Primeiro, esse acesso a crédito, que nós temos aí a Caixa Econômica Federal fazendo esse programa para elas, que é importantíssimo, mas que nós, mulheres, estejamos mais conectadas, que nós estejamos procurando maior capacitação, porque hoje se abriu um leque de mercado e um mercado que você consegue ser autônomo dono do seu próprio negócio. Eu acho que isso é muito legal do empreendedorismo, é você cuidar do seu próprio negócio, mas sabendo que não vai ter 13º, sabendo que não vai ter férias. Um empreendedor trabalha de domingo a domingo, mas também é dono do seu próprio negócio. E fazer disso um grande alavanca para o crescimento e a sua autonomia financeira. Agora, deputada Rosana, realmente as mulheres acabam empreendendo nessas áreas que ela já está acostumada dentro de casa para fazer. Mas que outras áreas elas estão realmente crescendo? E a gente está vendo empreendedorismo até nessa área tecnológica, de mulheres também estão atuando. E quais são os desafios, né, as maiores dificuldades que as mulheres encontram em áreas que não são cabeleireiro, a área de culinária, para poder empreender? Olha, as possibilidades, elas são infinitas, né? Como a deputada Paula falou. Não são, às vezes, serviços, né? A mulher sempre, né, pode buscar um aperfeiçoamento de um talento que ela tem. A consultoria, por exemplo, está crescendo muito essa questão de consultoria na parte de estética, consultoria em diversas áreas. Às vezes a mulher trabalhou, perdeu o emprego na pandemia, mas trabalhou numa empresa e aí ela aprendeu, né? Ela desenvolve um conhecimento de uma área específica e depois vai prestar uma consultoria particular. Agora, as possibilidades é que precisam estar mais próximas a essas mulheres. Às vezes nós estamos falando de mulheres, mas nas comunidades, por exemplo, muitas vezes a mulher não tem acesso nem a um pacote de dados na internet para fazer um curso desses online. Então, o que a política pública tem que fazer, e é essa a nossa luta, né, como agentes políticos, fazer com que essa política pública chegue na base, nas mulheres mais necessitadas, mais carentes. Às vezes a mulher está sendo vítima de violência ali no lar, no próprio lar, ela quer sair daquela situação e ela precisa que uma mão, né, de uma política pública seja estendida para ela, para que ela possa primeiro se reestruturar. Então eu acho que o grande desafio hoje, como você disse, é fazer essa conexão, para que as mulheres consigam ter acesso a esses programas básicos, que elas possam até descobrir o talento que elas têm, porque são infinitas possibilidades. De acordo com cada uma, as profissões hoje, a gente sabe, né, muitas profissões dos nossos filhos e dos nossos netos nem existem ainda. Né? A pandemia, por um lado, nos fez ficar dentro de casa, mas criou também esse tipo novo de trabalho. Antes, nós não faríamos um programa, por exemplo, assim. Eu estou em Santos, no litoral de São Paulo, a deputada Paula está em Brasília, no estúdio da TV Câmara, e isso foi possibilitado depois que a gente, né, teve que se reinventar. Então, hoje, o objetivo de uma política pública é fazer essa conexão e levar esse tipo de alternativa, novos cursos, novas possibilidades para essas mulheres ali na ponta, para que as mulheres consigam realmente, porque talentos todos nós temos, né? Temos que só descobrir. Quando eu falo que a pessoa tem sorte, é quando o talento encontra a oportunidade. A oportunidade cabe à política pública ir lá resgatar essa mulher. Deputada Paula, nós já estamos quase encerrando e eu gostaria que a senhora falasse para a mulher que está querendo agora empreender. O que a senhora recomendaria? Que desafios que a senhora acha que ela vai encontrar? De que forma que ela pode realmente realizar esse sonho? Olha, primeiro é uma oportunidade muito legal de nós estarmos falando sobre isso e eu diria para todas as mulheres e para todas as pessoas que querem empreender, acredite em si.
acredite que é possível vencer. Quando nós nos colocamos no lugar de que vamos ter, sim, dificuldades, mas as dificuldades, elas se tornam exatamente uma escada para o crescimento, isso já é um grande avanço. Procure dentro da sua cidade, dentro do seu município, a Caixa Econômica Federal, procure o Sebrae, procure células. Hoje existem vários terceiro setor que ensinam sim as mulheres se capacitarem para que elas possam empreender. E acredite no seu talento, não seja exigente consigo mesmo. Um bolo gostoso, aquele bolo de fubá, tomado quentinho, comer quentinho com café, não é bom? Você pode oferecer isso para sua vizinhança. Marca, 4 horas da tarde, deixa o seu bolo quentinho lá. Começa pequeno, mas pense grande. Então, eu vejo isso. Acredite em si, acredite que é possível conseguir e vai atrás onde você mora, do seu crédito, da sua capacitação para começar o seu grande negócio. Quando a gente acredita, tenho certeza que vai dar certo. Bom, deputada Rosânia, gostaria que a senhora falasse também, mas antes eu queria que a senhora desse só uma falinha sobre o aumento da nossa bancada feminina, né, no Congresso, se elas vão poder fazer mais ainda por essas mulheres que querem empreender. Eu tenho confiança que sim. Nós já, com 77 mulheres que passamos essa legislatura agora que está terminando, nós conseguimos muitos avanços, mais de 80 projetos de lei em defesa das mulheres na área do empreendedorismo, da saúde, da proteção à mulher que sofre de violência. Então, eu tenho muita esperança agora com o aumento, né, do número de mulheres, porque as mulheres elas cuidam dos homens e das mulheres. Não somos só voltadas para as pautas femininas, nós cuidamos, né, em diversas áreas, mulheres advogadas, mulheres professoras, mulheres enfermeiras, nós estamos para colaborar. Né? Não é possível que numa sociedade onde mais da metade, 52%, em alguns lugares 56% de mulheres, a nossa representatividade ainda seja pequena. Então, estamos avançando, vamos avançar ainda mais, e é como a deputada Paula falou, eu tenho confiança de que as mulheres, aos poucos, elas vão cada vez mais abrir esses espaços. O empreendedorismo está aí para homens e mulheres, e as mulheres, elas usam muito a criatividade, demonstraram isso durante a pandemia, foram à luta, hoje viraram, muitas delas, mulheres empreendedoras que estão tocando o seu próprio negócio, abrindo empresas filiais, e o caminho é esse, está voltado para as possibilidades, com a antena ligada, sabendo na sua cidade quais são os cursos oferecidos. O Sebrae, por exemplo, está em todo lugar, né? O acesso é mais facilitado hoje. Buscar, não se conforme com a situação que você está, tenha seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos. A vida não é fácil para ninguém. Eu também batalhei muito para chegar onde eu estou hoje como deputada. Nunca ia imaginar que um dia, fui criada num conjunto habitacional popular, estudei sempre em escolas públicas e eu estou aqui representando com muito orgulho as mulheres, a população brasileira, a população do meu estado de São Paulo. E a gente não pode se conformar. E a mulher tem essa inquietação natural, né? Nós somos valentes, somos empreendedoras, somos determinadas e estamos aqui para contribuir com a sociedade. Muito obrigada, deputadas, por atender o nosso convite, conversar sobre esse tema tão importante aqui no Congresso também está tramitando, né? Eu conversei sobre o empreendedorismo feminino e os desafios das mulheres que estão à frente de empresas. Foi com a deputada Paula Belmonte, do Cidadania, do Distrito Federal, e Rosana Vale, do PL de São Paulo. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.